Olá, pessoal. Vou gravar, então, essas apresentações aqui da aula sobre fenomenologia, tá? Que, na verdade, é sobre ciência contemporânea. Aspectos da filosofia contemporânea, esse meu ato falho já dá sinais da discussão que nós vamos ter, de como que na época contemporânea, a filosofia, ela foi... a filosofia e a ciência se aproximaram muito e existe um ramo da filosofia muito forte, que é a filosofia da ciência, que é a busca de uma discussão do método, que é a busca de uma praticidade da reflexão filosófica. Então, vamos lá. Espero que esteja apresentando aqui bonitinho os aspectos da filosofia contemporânea. Deixa eu dar um F5 aqui, tá? Então, aspectos da filosofia contemporânea, eu vou falar da fenomenologia e também do existencialismo, tá? Então, primeiro, essa busca de uma discussão sobre o que é o ato de conhecer, o que é o conhecimento, e o que é o conhecimento científico. Se é um conhecimento científico, é um conhecimento que tem um certo rigor, e este rigor é baseado na maneira com que se busca o conhecimento, ou seja, no caminho. Então, ciência e método, hoje são quase dois. A ciência é metódica e hoje é quase que sinônimo. Ciência é metódica. Uma das maneiras de se comprovar um conhecimento como científico é a averiguação do seu método, né? Bom, o Edmund Husserl, ele resumiu a aspiração já colocada por René Descartes, né, da filosofia como delinear o saber filosófico como um conhecimento autônomo, fundado em ciências absolutas e que muda, tal qual a ciência que tem fundamentos e modalidades próprias. Então, a fenomenologia nada mais é do que a proposição de uma investigação sobre a experiência humana, sobre como os objetos estão no mundo e o mundo na sua totalidade, como que isso se revela para a mentalidade. Então, está vendo que aí nós temos toda uma preocupação como o saber, como se constrói o saber e o que é o saber construído, tá? Então, a fenomenologia tem até essa raiz semântica, ela busca apontar um fenômeno, tal qual as ciências biológicas e as ciências físicas, tá? Então, ela busca um fenômeno, mas ela busca não como um postulado exemplar em biologia ou física, né? Ela busca um fenômeno para si. Por isso que o Edmund Husserl fala que a fenomenologia é um projeto de retorno às coisas mesmas. Eu diria que a fenomenologia nos devolve lá para aquela discussão inicial de Parmênides e Heráclito, aquela discussão lá do Sócrates, o que é o conhecimento, né? Qual é de Parmênides e Heráclito, como se revela a verdade, se é na permanência ou se é no fluxo, né? O Husserl, ele viveu de 1859 a 1938, então ele passou por dois movimentos históricos fortes, que é o neocolonialismo, aquelas guerras neocoloniais que precederam a primeira grande guerra, que era chamada a mãe de todas as guerras, né, que seria a culminância de todos esses conflitos menores. Então, ele está ali num contexto histórico de um endurecimento do mundo, ao mesmo tempo que está num contexto histórico de uma perspectiva bastante otimista em relação ao conhecimento científico, inclusive nessa época com a ascensão de teorias raciais para a classificação do homem. Ok? Então vamos lá. Ele teve a fenomenologia, ela
se desdobrou em outras discussões, né? E aí eu estou apontando o filósofo Menelau-Ponty, que viveu de 1908 a 1961, e é um dos expoentes do pensamento fenomenológico. A sua formação intelectual foi influenciada pelas teses de Husserl e de Heidegger. Heidegger é aquele filósofo alemão, né, que acabou sendo acusado, depois ele se defendeu, de ter sido um entusiasta do nazismo, né? Não, então, o Edmundo Husserl e o Martin Heidegger foram influenciadores, além da Alemanha, influenciou, portanto, o filósofo francês Merleau-Ponty, né, a elaborar um ponto de vista filosófico próprio, original, explicitando um conjunto de textos e de argumentos, e aí, naquela questão de busca da verdade, lembra lá das discussões iniciais da filosofia, ou das discussões da filosofia moderna sobre empirismo, racionalismo? Então, ele vai falar da percepção, da fenomenologia da percepção. Essa preocupação também em falar que a maneira com que o homem percebe as coisas está imbuído não de uma neutralidade, né, mas de uma construção da sua mentalidade, que é uma construção do seu tempo e é uma construção da sua sociedade. Tá? E o Heidegger, em seu livro famoso, O Ser e o Tempo, né, enaltece a fenomenologia de Husserl, mas ele dá uma guinada para investigar o sentido do ser. Heidegger se concentra no exame do doente, do ser que se pergunta pelo ser. Então, retomando aquela ambição descartiana, né, penso, logo existo, né, e como o ser está inserido no mundo. Então, está vendo que aquilo que o Blaise Pascal falava, que a imensidão do universo me apavora. Então, essa proposição do ser e o tempo como uma dimensão propriamente humana, isso é retomado e problematizado nessa ontologia do Heidegger, né? numa análise existencial, ok? Este pensamento de Heidegger, por sua vez, vai influenciar não só a arte, mas vai influenciar o surgimento de uma outra corrente, de uma outra corrente filosófica, que é o existencialismo. Bom, aqui eu coloquei duas figuras. Essa daqui é uma pintura da Tarsila do Amaral, da década de 20, perdão, Tarsila do Amaral não, Anita Malfatti. Esse daqui é o retrato do Mário de Andrade, feito pela Anita Malfatti, e aqui é do Jean Cousy, que é um artista moderno, francês, da virada do 19 para o 20, um pouco mais velho do que a Anita Malfatti. Aqui, então, é século XX Brasil, século XIX, virada do século XIX para o XX na França, que é a segunda década do século XX no Brasil. E são duas pinturas de arte moderna. Qual que é a grande crítica que se faz à arte moderna hoje e desde o início, né? A arte moderna, para você achar isso belo, você tem que ser educado a achar isso belo, a entender essa proposição. Lembra que todo mundo fala, parece arte que criança faz. Aí a pessoa chega lá e fala, olha que traço pueril. Então, a arte moderna, e a arte pós-moderna também, ela tem esse sentido de um deslocamento estético, e esse deslocamento estético ele acaba sendo acusado de um encastelamento da estética. Então, para você gostar daquilo, você precisa ter um repertório cultural
você precisa para você entender aquilo, você tem que ter um repertório intelectual, e a arte moderna ela é acusada de ser elitista, tá? Bom, se a arte moderna, mas qual que é a intencionalidade da arte moderna? Porque ela também é subjetivista. A arte moderna, ela revela percepções subjetivas. A arte e a filosofia, então, seria a mesma coisa? Segundo o Merleau-Ponty, a atividade artística e a atividade filosófica se distingue-se porque a filosofia utiliza uma linguagem convencional e empreende, por meio de uma reflexão metódica, a descrição da experiência humana, enquanto a arte recorre ao predomínio de estilos não convencionais de linguagem e limita-se à subjetividade. Então, quer dizer, é o avesso do avesso, né? A arte moderna, ela se mostra subjetiva, e a filosofia moderna, contemporânea, a filosofia fenomenológica, tenta transformar aquilo que é subjetivo em objetivo. É quase que o nascimento do livro de autoajuda, sabe? É você buscar conhecer a si mesmo, então aspectos de um conhecimento, de esclarecimento sobre a consciência, tá? Bom, e aí vem o existencialismo do Jean-Paul Sartre, que viveu de 1905 a 1980. O Sartre, ele também é muito conhecido junto com Pierre Bourdieu, que é o sociólogo da mesma época. O Sartre, ele é casado com a... Casado não, né? Ele teve romance aberto, uma relação aberta com a dona Simone da Boaventura, Simone de Beauvoir, né? Namorada do Jean-Paul Sartre. Eles estão muito interessados em falar do existencialismo. E Jean-Paul Sartre ele viveu num contexto histórico complicadíssimo, né? Veja, pegou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e quase todo o contexto de Guerra Fria, e ele foi um grande influenciador do movimento de 1968, as greves estudantis na França. Ele ficou muito famoso como sendo um intelectual que ia ao rádio, sabe, esses intelectuais que hoje são quase que comuns no noticiário, na mídia, nas redes sociais, na cultura de massa, que são esses intelectuais que saem da academia para ser para ser intelectuais orgânicos, intelectuais capazes de mudar ou de ter uma interlocução com a sociedade. Eles tentam buscar essa ponte entre o conhecimento acadêmico, o conhecimento filosófico das escolas com a sociedade e acaba caindo aí nas graças, por vezes, dos meios de comunicação. O Jean Paul Sartre foi pioneiro nisso, foi muito ele e o Bertrand Russell, que é um filósofo que nós vamos estudar no próximo módulo. Essa participação, essa efetiva abertura do conhecimento filosófico e acadêmico para uma cultura de massa. Tá? E o Jean Paul Sartre, ele é influenciador do existencialismo. O existencialismo é um norteador da cultura hippie, por exemplo. Né? Muitos escritos do Jean Paul Sartre, A Náusea, A Morte da Alma, As Moscas, O Ser Être Rien, O Ser e o Nada, foi amplamente repercutido na cultura ocidental. Ele foi muito lido por pessoas fora do ciclo de discussão filosófica. E aí ele vai propor o existencialismo o humanismo. É a crítica da razão dialética, entre outros. É uma leitura da dramaturgia, da filosofia. Nos textos, este filósofo que trabalha como deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não. Esse gerenciamento de... Então vamos lá. O existencialismo, em linhas gerais, define como uma tendência intelectual que reflete filosoficamente
a vida em suas dimensões singulares e concretas, né? Essencialmente como um repertório de possibilidades, o poder do ser, dos indivíduos que projetam suas escolhas no mundo. Então, é um enfoque no indivíduo, na existência do indivíduo, tá? Então, é uma preocupação com o indivíduo e a existência no sentido rigoroso. E bem como os demais animais, as pedras, as montanhas, são elementos da natureza e os objetos artificiais simplesmente são, enquanto o ser humano ele precisa construir o que é, tá? Então essa busca da construção da existência e da subjetividade. O ser humano transcende a essas condições efetivas de ser o que é por uma realidade de direção mais permanente e livre e ao mesmo tempo a construção do próprio ser que oscila entre o ser e o nada, né? O ser e o não ser. Ele vai dizer que, assim como acho que uma frase existencialista mais famosa é a da Simone de Beauvoir, que fala assim: nenhuma mulher nasce mulher, ela se faz mulher, né? Então, nenhum ser nasce o que é, ele se faz. Então, isso sintetiza um pouco essas preocupações do existencialismo. Bom, o Popper, Karl Popper e Kuhn, né, são dois filósofos também extremamente relevantes. O Popper viveu de 1902 a 1994, uma vida bastante longeva, e ele vai se preocupar novamente aí é a filosofia discutindo com a ciência, influenciado por René Descartes, por Francis Bacon. O Popper ele vai se preocupar nessa construção do conhecimento científico, na originalidade das reflexões, das práticas científicas. Então, ele vai, de uma certa maneira, vai se preocupar com o método, tá? E ele vai criticar aquilo que ele chama de neopositivismo do Círculo de Viena. O Círculo de Viena é uma reunião de filósofos que se preocupou muito com a filosofia da ciência, tá? E a lógica da pesquisa científica. Então, veja os livros do Popper. A lógica da pesquisa científica, as conjecturas e refutações, o conhecimento objetivo. Então, ele vai se preocupar com o método. Em determinado momento, eles vão perceber que o método, o Popper, o Kuhn, eles vão perceber que o método é permeado pelas experiências do indivíduo. Então, ele vai entender, ele vai devolver ao filósofo, ele vai retirar aquela tese do René Descartes, da completa neutralidade, né? E vai falar para o filósofo: não, tome consciência da sua subjetividade. E ele desenvolve um critério de cientificidade conhecido como falcianismo ou falseabilidade. Então, de uma certa maneira, ele vai trabalhar com as ideias de refutação filosófica e refutação científica para falseabilidade, você bombardear a sua tese com antíteses, né? Então ele vai se preocupar com isso e ele vai dizer, olha, e é necessário explicitar no conhecimento científico e no conhecimento filosófico as razões pelas quais o filósofo, o cientista, o sociólogo, o historiador, ele construiu aquele método. Ele optou por aquela conjectura, por aquelas categorias. Então, ele vai falar assim, deixe claro o seu ponto de vista. Ele não vai ser favorável a uma filosofia ou a um filósofo neutro. Ok? Então, vamos lá. Thomas Kuhn e os paradigmas da revolução científica, que é o segundo filósofo, né? O Thomas Kuhn, ele vai
apontar que a ciência ela não é um fenômeno assim linear. Novamente, é o Círculo de Viena, rejeitando os critérios de uma cientificidade linear, ele vai dizer que a filosofia e a ciência, ela se desenvolve por critérios epidemiológicos, ou seja, a partir do estudo de história, da ciência e tudo mais, ele vai perceber que há momentos em que há quebras de paradigmas. Então, hoje é muito utilizado no ensino superior, nas faculdades, uma discussão sobre inovação ruptiva, que leva à ruptura de algum paradigma. Né? Então, ele vai dizer sobre ele vai contribuir nos debates contemporâneos, inclusive, sendo muito importante. Ele morreu em 96, nasceu em 1922. Ele vai ser muito recorrente as discussões sobre os procedimentos investigativos, aqueles que levam à ruptura de um paradigma ou aqueles que acumulam informações paradigmáticas, que eles avançam. Então, o conhecimento científico e filosófico, ele avança de uma seguinte maneira: ele permeia, ele critica e empurra determinada teoria para frente, né? Eu me lembro que na faculdade eu tive uma aula com um professor da Universidade Federal de Ouro Preto, que estava substituindo o meu professor, e ele apresentou para nós um texto que se chamava Neomarxismo, olha, Novo Marxismo e Subjetividade. Então, o que ele estava fazendo? Esses neomarxistas e a subjetividade. Estava empurrando o marxismo para frente, para o nosso tempo, com algumas discussões que não foram contempladas pelas primeiras correntes marxistas. Então, estava falando de um neomarxismo. Então, esse novo, são essas filosofias que acumulam. E aí você tem as quebras paradigmáticas, que são inovações, e novos pontos de vista e invenções, tanto na filosofia como na ciência. Ok? Bom, acho que com isso ficou claro que a discussão da filosofia contemporânea por esses filósofos, Thomas Kuhn, Karl Popper, Jean-Paul Sartre e também Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Heidegger, Edmund Husserl, esses aspectos da filosofia contemporânea estão muito atrelados ao conhecimento subjetivo e ao conhecimento científico. Então, a filosofia contemporânea, ela oscila entre isso. Tanto é que, neste contexto, vai surgir uma nova ciência, que é a psicologia. Né? Então, tem toda essa preocupação com o método, com a ciência, uma discussão com a ciência, e tem uma filosofia da ciência, ok? Então, essa é a contribuição que eu tenho para vocês estudarem, se preparar quando vocês forem falar de filosofia contemporânea. Você tem que lembrar que boa parte da filosofia contemporânea fala de aspectos objetivos, portanto, da ciência, e de aspectos subjetivos, portanto, de psicologia e consciência. Tá? Então, esses são dois aspectos muito fortes das discussões da filosofia contemporânea. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Daqui a pouco eu posto o vídeo e coloco o, o texto, né, os exercícios resolvidos e comentados. Tá bom? Então, obrigado. Deixa eu parar a gravação agora. Essa aqui. Parando a gravação, tal, interrompendo a gravação.